Hello people! Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma aula muito interessante, o pessoal sempre me pede isso. Tudo o que você precisa saber sobre o passado em inglês. Verbos regulares, verbos irregulares, vamos deixar para o final da aula. Você vai tirar todas as dúvidas hoje. Nós não tivemos aula semana passada, né? Devido ao feriado, a faculdade acabou emendando, mas hoje, em compensação, vocês vão ter uma aula muito proveitosa. Primeiramente, vamos falar sobre verbos no passado. Como vocês aprenderam na aula 6, aquela aula que eu ensinei a conjugar todos os verbos, vocês viram que no presente você só conjuga verbo na terceira pessoa, né? Como o verbo trabalhar, por exemplo, você vê que você tem o verbo trabalhar, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Então, no presente, a gente só conjuga verbo na terceira pessoa do singular, onde vai levar o S, o ES ou o IES, conforme vocês já aprenderam naquela regra. Já no passado, não, gente. Olhem o verbo trabalhar no passado. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. É como se nós falássemos eu trabalhei, tu trabalhei, ele trabalhei, ela trabalhei. Veja que todas as pessoas se conjugam da mesma forma. É claro que só há uma exceção, né? Vocês lembram dele? O famoso e mala verbo to be, que no presente, como vocês já conhecem, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ele possui 3 conjugações, o am na primeira pessoa, sou, estou, o are, tanto na segunda pessoa do singular como todas as pessoas do plural, e o is na terceira pessoa. Já no passado, ele sempre tem uma conjugação a mais, né? Ele tem 2 conjugações, o was para a primeira e a terceira pessoa e o were para o restante. Esse é o verbo to be. Agora você deve estar pensando, como é que se conjuga verbos no passado? Como é que eu faço? É só acrescentar ed? Não, não é bem assim. Vem comigo, vamos ver essa próxima parte. Bom, para conjugar um verbo no passado, na maioria dos verbos, basta acrescentar ed ao final do mesmo. Então, por exemplo, o exemplo que nós já vimos, o verbo to work, trabalhar, eu trabalhei, tu trabalhastes, vou acrescentar ed, worked. Agora, se o verbo já acabar com a letra E, como o verbo to live, o verbo to love, né? Neste caso, você só acrescenta a letra D, porque eu já tenho a letra E no final do verbo. Se o verbo acabar com Y, você tem que tomar cuidado. O que há antes da letra Y? Se antes da letra Y tiver uma vogal, A, E, I, O, U, neste caso eu acrescento o ED normalmente. Agora, se antes do Y eu tiver uma consoante, então neste caso eu tiro a letra Y e acrescento IED. É assim que você conjuga a maioria dos verbos regulares em inglês no passado. Quais são as exceções? Aqui é que mata todo mundo, essas 2 regrinhas aqui dos verbos regulares, vejam bem. Por exemplo, o verbo to stop e o verbo to plan. O que eles têm em comum? Seguinte coisa, verbos de até 2 sílabas, no máximo 2 sílabas, que acabem com o que eu chamo de sanduíche de vogal. O que é sanduíche de vogal? O verbo acaba com uma consoante, antes dessa consoante tem uma vogal, A, E, I, O, U, e antes dessa vogal tem outra consoante. Então, olha só, um sanduíche de vogal. Neste caso, eu dobro a última consoante e acrescento ed, como o caso do verbo to plan também, verbo planejar, verbo parar, verbo planejar. Verbo to plan acaba com N, antes do N tem a letra A, uma vogal, e antes da letra A tem outra consoante, letra L, então sanduíche de vogal. Dobro a última consoante e acrescento ed. Então stop, stopped, plan, planned. Agora, olha as exceções aqui. Se o verbo tiver 2 sílabas, mas a sílaba tônica não for a última, como o caso do verbo to listen, verbo escutar, e o verbo to open, abrir, olha só, lembrando que a separação silábica em inglês, ela não se faz no papel.
né? Você nunca vai escrever uma palavrinha, tracinho, continuar na linha de baixo. Não, isso não se faz em inglês. As palavras não são cortadas dessa forma, apenas palavras compostas, que já possuem um hífen naturalmente, né? As palavras não são cortadas, né, em sílabas, como é no português, por exemplo, ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du, né? Nesse caso não acontece. Porque em inglês, às vezes, uma letra só pode significar uma sílaba. Porque como é que é feita a separação silábica em inglês? Foneticamente, apenas foneticamente. Onde der para cortar a palavra, pronunciá-la solta. Então, o verbo to open, por exemplo, esse aqui de baixo, 2 sílabas, porque eu posso falar o e posso falar pen. Como o caso do verbo to listen. Verbo to, olha o que acontece. Listen. Eu posso falar o le sozinho. E a tônica do verbo to listen é o li, não é o final. A tônica do verbo to open é a letra O. Open. Porque você não fala open e nem fala listen. Você fala listen e open. Então, quando ocorre isso, quando a sílaba tônica de verbos de 2 sílabas não é a última sílaba, mesmo sendo sanduíche de vogal, olha lá, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, então nesse caso você não dobra a consoante. Somente nestes casos aqui. O restante você faz o que está aqui em cima. Então olha lá, verbo to listen, listened, e o verbo to open, opened. Agora, o que mata todo mundo, os verbos irregulares em inglês. Primeiramente, vamos entender o que é um verbo irregular. Qual é a diferença de um verbo regular e um verbo irregular? Verbo irregular, people, é tudo aquilo que foge à regra dos verbos regulares, que a gente acabou de ver, de acrescentar D, ED ou IED no final dos verbos, em alguns casos dobrando a última consoante. O que fugir disso é um verbo irregular. Então, olha só, por exemplo, temos aqui 5 verbos. Verbo to do, fazer, verbo to speak, falar, verbo to go, verbo ir, verbo to cut, verbo cortar, e o verbo to read, verbo ler. Olha só como eles são irregulares. Pega o primeiro, por exemplo, verbo to do. Olha o passado dele. Eu tirei o O e coloquei ID. Irregular, né? Fugiu a regra. Olha o verbo to speak. Mudou o meio, troquei o EA por O, e no final acrescentei E, mas não coloquei D, então spoke, irregular. Verbo to go, então, nem se fala. Se ele sentar do teu lado no ônibus, você não vai nem reconhecê-lo, né? Porque olha só o verbo to go no passado. Went, totalmente diferente da forma infinitiva, né, do presente. Enquanto no presente, I go, you go, he goes. No passado, I went, you went, he went, she went. A vantagem é que é tudo igual, né? Como eu disse no começo da aula. Verbo to cut. Olha só, enquanto o verbo to go fez uma plástica danada, mudou completamente, o verbo to cut, olha lá, continua o mesmo, não mudou nada. Agora esse aqui deixa todo mundo louco. Verbo to read. Olha o passado. Ué, se é igual o cut, por que o cut você deixou em azul, já que está igual? E por que o verbo to read você deixou em vermelho, já que também está igual? Porque às vezes um verbo regular, ele pode se escrever igual e se pronunciar igual no presente e no passado. I cut, eu corto. I cut, eu cortei. Aí vai depender do sentido da frase, né, do contexto, para descobrir se está no presente ou no passado, né? Por exemplo, I cut my hair every day. Eu corto meu cabelo todo dia. Agora, se eu falar I cut my hair yesterday, eu cortei o meu cabelo ontem. E às vezes um verbo se escreve igual e se pronuncia diferente, como é o caso do verbo to read. I read a book, eu leio um livro. I read a book, eu li um livro. Isso tudo faz um verbo ser irregular. Aí você deve estar pensando, tá, como é que eu sei quando um verbo é regular e quando um verbo é irregular? Gente, não existe truque, não existe macete para verbos irregulares. Por isso que eles possuem esse nome. Eles são irregulares, incomuns, anormais. Somente decorando. Eu sei que muitas vezes alguns professores passam uma lista de 50 verbos, de 100 verbos, o mais comum é entre 150 e 200 verbos, é o que você acha por aí. Mas na realidade são 470 verbos irregulares. Eu estou postando aqui para vocês agora, na descrição desse vídeo aqui na página, você pode ir no link ali embaixo, tem um link para você baixar
todos os verbos irregulares da língua inglesa. Talvez seja a primeira vez que você veja uma lista completa de verbos irregulares. Aí o pessoal deve estar pensando, puxa, mas tudo isso, 470 verbos irregulares, meu Deus! No universo de mais de 8.000 verbos que existem na língua inglesa, 470 verbos até que é um número baixo, né? Pense desta forma. E a vantagem é aquela que eu já disse, né? Os verbos se conjugam todos da mesma forma em todas as pessoas. É uma conjugação única, tá? E vale lembrar uma outra coisa. Olha uma outra vantagem que você tem. Se a tua frase for negativa ou interrogativa, né? Se for uma pergunta, olha o verbo que acontece. Não se conjuga, né? Olha lá. You didn't go, você não foi. Did you go? Você foi. Interrogativa. Porque eu estou usando auxiliar de negação e auxiliar de interrogação. Mas não importa. Lembre-se daquela minha famosa frase. Não é o vou pra praia, é aquela outra frase, né? Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Ok? Então isso é tudo que você precisa saber para conjugar verbos no passado. Os verbos regulares, basta você seguir a regrinha de conjugação, e os irregulares, basta você ter a lista e saber quais são os verbos irregulares. Porque eu sempre digo para meus alunos, na sala de aula, eu sempre mostro primeiro os verbos irregulares. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece todos os verbos irregulares e os decore, né? A partir do momento que você decorar todos os verbos irregulares, você sabe todos os verbos da língua inglesa, porque se não estiver na lista, é só acrescentar D, ED ou IED no final do verbo, tá? E eu vou responder também uma pergunta que o pessoal tem me feito muito durante o curso. Finalmente eu tomei a decisão, estamos aprontando isso, está quase pronto, né? Que eu quero que fique muito bacana. Tem muita gente me pedindo o curso completo, né? Todas as aulas, o curso completo. Eu vou oferecer o meu curso completo em EAD, com os exercícios em cada aula, com um aplicativo para você corrigir a sua fonética e um preço também bem acessível, tá? Vai custar apenas uma única cédula e ainda vem troco, tá? E não é a nota de R$100 não que eu estou falando. Então em breve novidade, a gente está preparando porque eu sou meio perfeccionista, então eu quero que fique perfeito. E claro, vamos continuar com as aulas de dicas também aqui no YouTube. Ok, people? Não esqueçam de curtir a nossa página Professor Kenny Oficial, que você está vendo aí embaixo no Facebook, para você acompanhar o nosso trabalho, e também o nosso Instagram. Caso você tenha Instagram, quiser seguir lá, pode seguir. Alright, people? Thank you. Bye, bye.